Olá, meus amigos, tudo bem? Em primeiro lugar, gostaria de apresentar para vocês meu novo assistente, esse cara aqui, ó. A partir de hoje eu vou começar a usar esse daqui porque às vezes a melhor solução é a solução mais simples e muitas vezes você quer simplesmente algo para se apoiar e às vezes fazer um PowerPoint, dividir uma tela do computador dá um trabalho danado, né? E aqui eu consigo focalizar algumas ideias, de repente fazer alguns gráficos, né? Mostrar algumas coisas interessantes. Então, hoje eu só queria fazer um comentário sobre o Pensamento 149 de Pascal. Estou lendo o livro Pensamentos de Pascal, né? Um livro para você ler lentamente, para ler aí em 6 meses, um ano, para você poder absorver, meditar as palavras que são fruto de muita sabedoria. Bem, o Pascal nesse Pensamento 149, tá? Ele começa com a constatação que você observa no homem. Tanto muitas vezes uma grandeza, quanto a sua própria miséria. Então o homem é capaz de fazer o bem e o mal. E é capaz de fazer isso em grandes doses, seja da grandeza, seja da maldade. Então existe um princípio de grandeza e ao mesmo tempo um princípio de maldade no homem. E no entender de Pascal, uma religião verdadeira teria que saber explicar isso. Tá? Então, para Pascal, ele coloca nesse pensamento que essa religião deveria explicar a relação do homem com Deus e explicar como esses princípios estão presentes, né? E ele constata que o mal, os males no homem, né, eles têm, vamos virar aqui, ó, eles têm como fonte duas tendências. Uma tendência para orgulho e uma tendência para concupiscência, essa palavra esquisita aí, mas que significa, na verdade, nossos desejos mundanos, digamos assim, né? Se deixar levar pelos prazeres mais baixos, então seria a concupiscência. O orgulho trata da relação do homem com Deus, então o homem querendo ser maior que Deus. E a concupiscência é a relação do homem com o mundo, o homem se tornando escravo das suas próprias paixões. Então uma verdadeira religião deveria explicar essas coisas. E no entender de Pascal, o único que atende a isso é o cristianismo. Então o cristianismo é uma religião para ele diferente de todas as outras. Não só religião, como filosofia também. Ele mostra nesse pensamento, por exemplo, como a filosofia moderna tenta resolver esse dilema igualando o homem a Deus. Então o homem seria a solução dos problemas do homem. E como isso levaria a grande desastre, que foi o que acabou acontecendo na história. É interessante também que ele analisa o que ele chama de maometismo, né? A doutrina de Maomé, que resolve esse problema do orgulho e da concupiscência, removendo o orgulho, então o homem totalmente submerso a Deus, mas permitindo que a concupiscência continue existindo na eternidade. Então muitos pecados que o homem tem aqui deixam de ser pecados e você pode gozar eles na eternidade, né? Como, por exemplo, a sexualidade, né? O paraíso, né, muçulmano de não sei quantas virgens no paraíso está muito ligado a isso. Bem, então, o que na verdade o catolicismo traz sobre tudo isso? Ele traz que o homem ele foi criado para a grandeza. Ele foi criado por Deus para ser santo, para ser perfeito, incapaz de conhecer a Deus, de ver Deus, né? Só que ele se deixou levar pela presunção e quis coisas que eram próprias de Deus. Então, quis ser Deus. E com isso vem a questão do pecado original, né? Ele é expulso do paraíso, é marcado por essa tendência ao mal, ele perde o domínio sobre os animais deixam de obedecê-lo, e ele passa a ser uma figura afastada de Deus, mas que Deus, pela graça, quer de volta. Tá? Ele quer que o homem se aproxime dele novamente. E para isso o homem não consegue fazer essa caminhada sozinho, e a graça de Deus, que é uma graça porque Deus não teria essa obrigação, é um ato de amor a Deus, ele quer que o homem retorne. E seu principal experimento para isso é a revelação, é a vinda do Cristo, né, para viver entre nós. Então ele se aproxima de nós. Mas aqui entra a questão que eu acho interessante nesse pensamento, na conclusão dele, é que essa presença do Cristo, essa revelação de Deus, ela não é acachapante a ponto de que todos acabem acreditando.
E é uma questão que sempre colocam, né? Por que Deus não se revela completamente para nós a ponto de não ter nenhuma dúvida, a ponto de todos acreditarmos nele? Segundo Pascal, né, nossa relação com o pecado, nossa forma de atuar no pecado, existem dois grandes tipos. Existem as pessoas que pecam, mas elas têm um desejo, né, de conhecer a Deus, elas querem um sinal, elas querem ver, elas rezam para que Deus se revele, para que isso possa transformar suas vidas. E existem as pessoas que não querem ver, simplesmente negam, não querem aceitar Deus. E Deus se revela, na verdade, de uma forma que não seja tão claro a ponto de todos poderem ver, mas também não seja tão obscuro a ponto daqueles que o procuram não o consigam enxergar. Então Deus veio de uma forma que aquele que quer ver, vai ver. Aquele que não quer ver, não vai ver. E para concluir, é um pensamento meu, uma meditação sobre isso, né? Acho que para mim, eu sempre falo, uma das principais assim, declarações que tem na Bíblia é quando Deus, Jesus Cristo, né, diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando Deus diz que é a verdade, Ele estabelece a nossa relação com o próprio mundo, com tudo que nós estamos vendo aí. Então, você negar a verdade, negar as coisas do mundo, negar como as coisas se aparecem para nós, é uma revolta contra Deus também por causa disso, porque é uma revolta contra a verdade. Então, da mesma forma que o Pascal coloca aqui, essa questão do homem, existem as pessoas que querem ver a realidade, querem entender a realidade, e tem aquelas que a negam, que não querem, porque já fizeram uma imagem mental de como seria a realidade e não aceitam de forma alguma que a realidade contradiga seu pensamento. Tá? Então elas negam a realidade. E a realidade sempre aparece para a gente da mesma forma, com luz suficiente para aqueles que querem vê-la, entendê-la, mas não com a clareza suficiente para que aqueles que não querem vê-la sejam obrigados a vê-la. Então aqueles que não querem, não verão nem a realidade e, por consequência, nem a Deus. Um abraço a todos, esse é o pensamento de Pascal.